Olá, gente bonita! Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 7 de abril, segundo domingo da Páscoa. O evangelho de hoje nos dirá que o Senhor ressuscitado apareceu aos seus discípulos e mostrou as suas mãos com as marcas dos pregos. Isso era para dizer aos discípulos que aquele que tinha morrido na cruz estava ali, vivo diante deles. Mas também o Senhor mostra as suas mãos àqueles discípulos amedrontados que aquelas marcas eram as marcas do seu amor por toda a humanidade. Passamos à leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a passagem de hoje deve ser sempre vista na perspectiva da Eucaristia. O Evangelho diz que no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo, o dia no qual Jesus ressuscitou. No primeiro dia da semana, os primeiros cristãos se encontravam para celebrar a Eucaristia, ou seja, a Santa Missa. Eles tinham na Eucaristia, assim como nós temos, a presença e a força do ressuscitado naquele pequeno pão consagrado. Mas não era só isso. Eles viam e tinham na Eucaristia a oportunidade de um crescimento espiritual, tanto dos indivíduos quanto da própria comunidade. Nós estamos num tempo que muitas pessoas se denominam vagamente cristãos, mas é um termo muito aberto. Isso significa que estas pessoas
não pertencem a uma comunidade, mas frequentam qualquer comunidade ou nenhuma comunidade. Notem que Jesus quis ter uma comunidade e a igreja começa com uma comunidade. Portanto, se dizer cristão é se dizer eu pertenço a uma comunidade na qual eu celebro a presença viva do Senhor através da Santa Eucaristia. Jesus apareceu e se colocou no meio deles. Notem que Jesus não apareceu em cima, como ele podia. Jesus não estava num lugar de destaque, não estava sobre um palco, mas no centro, no meio. Isso é para dizer que na comunidade que celebra a Eucaristia não existe hierarquia, porque todos podem participar. Não existe um menor ou um outro maior, um mais especial ou um menos especial, porque o Senhor se coloca no meio para derramar o seu amor sobre todos. E uma vez que experimentamos o seu amor, nós saímos dali, fortalecidos e animados para continuar nossa jornada. Jesus 3 vezes disse: a paz esteja convosco. O que significa essa paz? É, acima de tudo, um dom que ele oferece para os que estão reunidos em seu nome. Cada vez que nós recebemos aquela hóstia consagrada aqui em nossas mãos, na boca, nós somos invadidos. Talvez um termo um pouco estranho, mas esse é o termo apropriado. Nós somos invadidos por tanta beleza, por tanta bondade, pelo mistério, por Deus. Não é uma superstição, não é uma mágica, mas é uma força espiritual que nos visita e permanece sempre conosco. Por isso, eu te incentivo sempre a participar da Santa Missa. Naquele lugar, o Senhor disse: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. O Pai enviou o seu Filho para quê? Para salvar os homens da morte, do pecado e do mal. E isso aconteceu através do amor e da ternura. Jesus não veio tanto ensinar uma doutrina, mas, acima de tudo, manifestar esse amor do Pai. E os seus discípulos também são enviados. Como o Pai enviou o Filho envia os seus discípulos. Para quê? Para continuarem, para prolongarem esse amor e essa ternura de Deus. Quando Jesus apareceu na primeira vez aos discípulos, Tomé não estava entre eles. E disseram a ele: Tomé, nós vemos o Senhor. E ele não acreditou. Depois o Senhor apareceu e Tomé acreditou. Muito bem, nós passamos a chamar Tomé de o homem incrédulo. Mas, irmãos, nos evangelhos, Tomé pronuncia uma das mais belas profissões de fé que nós temos. Ele, quando viu o ressuscitado, disse: meu Senhor e meu Deus. E isso fala conosco. Nós também temos as nossas descrenças, as nossas dúvidas, principalmente na igreja, na participação da comunidade. E é importante fazer um processo, uma conversão, para confiarmos no Senhor inteiramente, plenamente, como Tomé confiou nele e acreditou nele. Te desejo um excelente domingo, um bom descanso para você, com a tua família, que você seja invadido pelas graças do Senhor. Um forte abraço, boa semana, salve Maria Imaculada.